Pessoal, presos do 8 de janeiro relatam tortura e maus tratos na prisão. Será que isso é verdade? Vamos ver. Quem vai trazer essa informação é o Deltan Dallagnol e voltamos logo logo. Ainda estou aqui. É o que diz a ditadura, agora sob uma outra forma. Presos do 8 de janeiro denunciam casos de tortura, de maus tratos e até de Gente, 2 dias depois do filme brasileiro Ainda Tô Aqui ganhar Oscar de melhor filme internacional, a revista Veja publicou uma matéria que mostra bem a hipocrisia de quem critica a ditadura militar do passado, mas fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos para a ditadura do presente, que é uma ditadura judicial. Os presos do 8 de janeiro estão sofrendo alguns dos mesmos abusos que são retratados no filme que é celebrado pela esquerda. Mas a esquerda demonstra não ligar para os presos do 8 de janeiro. E ainda comemora as violências cometidas contra eles, os abusos, gritando, sem anistia. Fica aqui comigo até o final para você entender como que esse Ainda Estou Aqui está acontecendo agora mesmo. Como a ditadura ainda está aqui sob outra forma agora. E para você ver como quem dizia defender os direitos humanos, agora se cala. Só porque quem está sofrendo não é do espectro ideológico deles. Agora quem está sofrendo é da direita. Leia aqui comigo então essa matéria aqui da Veja. As reclamações dos presos do 8 de janeiro. Maus tratos, tortura e tentativas de Olha aí, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, data em que os vândalos invadiram e depredaram os prédios do Planalto, Congresso, STF, preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série a direitos humanos. A entidade entregou à Câmara dos Deputados um documento catalogando 59 ofícios, que são cartas, enviados nos últimos 2 anos para os órgãos do governo e entidades que, historicamente, defenderam os direitos humanos no país. A maioria, adivinhe, sem resposta. Vou repetir, a maioria das cartas sem resposta. Gente, vocês conseguem imaginar isso? 59 cartas enviadas nos últimos 2 anos, ou seja, há 2 anos, as entidades que dizem defender direitos humanos no Brasil estão ignorando, negligenciando, tapando os olhos e os ouvidos para o sofrimento das famílias do 8 de janeiro. Eu acho que essas entidades elas devem ser aquelas ONGs progressistas financiadas por dinheiro de bilionários estrangeiros de esquerda que só sabem se indignar e se revoltar com a morte de criminosos e de bandidos, mas se cala com a morte de vítimas e de pessoas inocentes. Como que essas entidades têm a coragem de dizer que defendem direitos humanos se atuam de forma tão seletiva? Só alguns então têm direitos humanos, outros não têm? É isso? Não, todas as pessoas humanas têm dignidade igual, devem ter seus direitos respeitados por serem humanos. Se você também fica indignado com essa hipocrisia da esquerda, curte o vídeo com força para a voz da nossa indignação chegar mais longe e prepara o seu estômago, porque o relato vai ficando cada vez pior, cada vez mais pesado. Olha aí, ó. A ASFAV, ela relata casos de tentativa de você lê aí, má qualidade de alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e falta de material de limpeza. A defensora pública Emanuela Saboia, que acompanha os processos, confirma que há problemas no atendimento aos presos. O trabalho dela é verificar se os presídios possuem condições sanitárias e de saúde adequadas, alimentação, banhos de sol, lotação de celas, itens que os presos recebem. Eles pedem ajuda, palavras dela agora, eles pedem ajuda principalmente em relação à questão de direitos humanos. Muitos que foram presos são idosos, possuem comorbidades, relata ela. Aqui a gente tem uma defensora pública confirmando que os presos do 8 de janeiro realmente estão sofrendo com os abusos. Cadê você, Ministério de Direitos Humanos de Lula? Cadê você, Supremo Tribunal Federal? O Supremo, que é quem está julgando e condenando essas pessoas, não faz nada. A omissão do Supremo, aliás, já causou pelo menos uma morte, a do Crezão. E a questão que fica agora é, quem vai ser o próximo? Será que os ministros do Supremo só vão se constranger a fazer alguma coisa quando mais gente morrer? O que é preciso acontecer para esse mal acabar? Olha aqui, ó. Defensoria Pública do DF confirma denúncias de tortura. Além dos idosos, a defensora afirma que muitas mães com filhos pequenos foram levadas para presídios femininos. São, segundo ela, mulheres que se dizem inocentes e que não teriam participado do quebra-quebra. Para. Gente, não é que se diziam inocentes, é que são inocentes, porque na maioria dos casos não tem uma prova contra essas pessoas de que tenham feito nada de errado. Só tem prova de que estavam na manifestação, ponto.
Não tem prova de que quebraram, de que vandalizaram, de que pediram um golpe. Nada, nada, vazio. Ar. E quando não tem prova, a pessoa é inocente, salvo no STF, é claro. O STF aí inventou uma teoria do crime multitudinário para condenar em bloco, num saco só, todo mundo, sem provas individualizadas. Tudo, é claro, em nome da democracia. Quando quem ainda está aqui não é a democracia. Veja aqui, Emanuela conta que no primeiro dia das mães após as prisões, havia uma preocupação muito grande com 6 mulheres que passavam por uma situação de depressão profunda. As policiais penais fizeram turnos para observar essas mulheres, com medo que tirassem a própria vida, porque já houve tentativas disso acontecer. A defensora pública também informa ter recebido 2 denúncias de tortura, os casos foram mandados para várias execuções penais para investigação e os processos são sigilosos. Os documentos enviados pelas famílias estão sendo analisados pelo gabinete do deputado Zuco, do Rio Grande do Sul. A ideia é criar uma comissão externa para apurar as denúncias. Gente, 2 denúncias de tortura. Ainda estou aqui, que está sendo celebrado e comemorado agora pela esquerda e pela imprensa por ter vencido o Oscar. É um filme que fala sobre um pai que é levado, que é torturado pela ditadura e que depois é assassinado e o seu corpo nunca mais é encontrado. Se o caso do Rubens Paiva causa indignação e revolta, por que os casos dos presos do 8 de janeiro não? Por acaso existe tortura do bem? Tortura do amor? Ou será que essa seria uma tortura para salvar a democracia? Quem ficou emocionado com o filme precisa se emocionar com isso aqui também. Porque do contrário, você na verdade não é contra a tortura. Você só é contra a tortura das pessoas do seu lado do espectro ideológico. E a palavra bíblica para os réus do 8 de janeiro e as suas famílias sobre como toda injustiça tem um fim, está lá em Romanos 2, versículos 6 a 8, que diz: Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Ele vai dar vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aqui é uma expressão da graça de Deus sobre aqueles que se arrependem, mudam e buscam viver de acordo com os comandos de Deus. E aí segue o texto bíblico dizendo: mas haverá ira e haverá indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí nos comentários sobre a hipocrisia da esquerda que está fechando os olhos, que está tapando os ouvidos para o que acontece com os presos do 8 de janeiro. Eu quero ouvir a sua opinião. Tá aí, pessoal. Não bastou, né, a injustiça dos presos do 8 de janeiro, que estão pegando até 17 anos de prisão por simplesmente fazerem nada, por estar somente passando na rua perto da manifestação, né? E estão pegando 17 anos de cadeia, gente. Olha que injustiça. E aí o STF vai lá e prende sem prova nenhuma. Isso é realmente um absurdo. Mas não bastou apenas isso, vem os presos do 8 de janeiro denunciando casos de tortura e de maus tratos na prisão, né? Como o Deltan Dallagnol mostrou pra gente essa informação. Cadê a ministra do Lula, a ministra dos Direitos Humanos do Lula, para acabar com esses maus tratos dos presos do 8 de janeiro? Não vão acabar, porque para eles é sem anistia para os inocentes. O que, pelo contrário, é, né, essa hipocrisia de defender bandido, defender ladrão de celular, que o Lula e a esquerda sempre defendem. Agora eu vou mostrar esse pequeno trecho da hipocrisia do Lula, né, defendendo o bandido ladrão de celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Tá aí, pessoal, não é um absurdo? Se você concorda comigo, deixe seu like, se inscreve no canal para sempre se manterem atualizados e coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre a hipocrisia da esquerda de sem anistia. Pessoal, vou ficando por aqui, fique com Deus e tchau!